Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje, em parceria com outros booktubers, eu trago pra vocês 5 indicações de livros que mudaram o meu ponto de vista sobre, enfim, a vida, tá? Mas totalizando todos nós booktubers que estamos participando desse projeto, vocês terão não 5, 30 indicações de livros que mudaram a nossa vida, mudaram o nosso ponto de vista sobre a vida. Então, depois que você terminar de assistir este vídeo aqui, corre nos links aqui do box de descrições para vocês pegarem mais indicações, totalizando 30, então, indicações de livros que mudaram as nossas vidas, para ver se lendo muda também a vida de vocês. Vamos lá? Bom, gente, então, como dito aí já, né, a gente tá nesse projeto aí de união de booktubers para trazermos mais conteúdo para vocês e nós gostaríamos então de começar, né, a introduzir esses conteúdos trazendo indicações de livros então que mudaram o nosso ponto de vista sobre a vida, sobre alguma questão em particular, tá? E hoje eu vou trazer então as minhas 5 indicações e falar para vocês no que mudou minha vida e por que foi tão importante para mim, e vocês podem assistir os vídeos dos outros booktubers também para conhecer o que, qual e por que mudou a vida deles também. Mas antes de eu falar para vocês sobre esses livros, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês recebem em primeira mão todos os conteúdos do canal. Se gostam de vídeos, de lista, de indicações, deixa aquele like, que ajuda muito a entregar para cada vez mais e mais pessoas. E se vocês forem comprar qualquer um desses 5 livros ou qualquer outra coisa que exista à venda na Amazon, todos os meus links ficam no box de descrições e usando eles vocês me ajudam muito, tá bom? Então vamos às indicações, que é o que interessa. Bom, gente, eu vou começar falando sobre, eu acho que é um dos meus livros favoritos da vida. Não é o meu autor favorito da vida, longe disso, tá? Eu não li nem muitos livros desse autor pra, enfim, poder falar pra vocês que é um autor super revolucionário, mas é um autor super bem falado aí pela maioria das pessoas. Mas esse livro em especial, e depois a série que tem também sobre ele que eu assisti, a minissérie, mexem muito comigo porque traz duas das coisas que eu mais gosto nos livros, que é a viagem no tempo e também segundas chances para, enfim, poder mudar alguma coisa na nossa vida que a gente tenha feito errado lá atrás. Então essas duas coisas juntas, unidas, para mim se transforma num livro perfeito, tá? É muito difícil um livro que tenha esses dois fatores não ser uma leitura... Peraí que eu vou ligar o ar que começou a ficar calor agora. Não ser uma leitura que vá me interessar, que vá me agradar. E este livro em questão que eu estou falando é o livro Novembro de 63, do Stephen King. É um livro que eu demorei mês para ler quando eu li. Mas eu acho que foi interessante ter demorado tanto, porque ali eu pude, enfim, sentir mais sobre as questões que o livro trouxe. E aqui a gente vai ter basicamente a vida do nosso protagonista, que vai descobrir que ele pode voltar no tempo. E voltando no tempo, ele quer então impedir que John Kennedy seja assassinado, tá? E que será que vai vir disso? Será que se ele voltar, ele conseguir que o John Kennedy seja, enfim, salvo, vai mudar o país, vai mudar a história do país, vai mudar, enfim, como o país está hoje em dia pra ele. E, gente, é muito legal, sério, assim... Eu gosto de ver muito nessas questões, quando os personagens eles viajam no tempo pro passado, de fazer essa diferenciação de como a vida era e é. E o Stephen King, ele é muito detalhista, como vocês sabem. Então, ele vai falar sobre várias questões do passado. Até mesmo o valor das coisas, sabe? Lá no passado, quando ele vai abastecer um carro, ele completa o tanque e dá 60 centavos. E aí ele vai no presente pra gente completar um tanque e dá 200 reais. E aí ele vai, tipo, ele coloca essas questões no livro que eu achei interessante, mas o que eu achei mais legal, assim, do que o livro me trouxe é que, às vezes, por mais que eu goste dessas questões no livro, tem coisas que simplesmente não dá pra gente mudar na nossa vida, sabe? Algumas coisas acontecem, algumas coisas a gente questiona o porquê, porque eu mesma, gente, passei por tanta coisa na minha vida. Tanta coisa que eu não gosto nem de ficar muito falando, porque eu não gosto, não vou nem usar essa questão de vitimismo. Mas, eu nem gosto de falar que eu já começo a ficar emocionada. Mas são coisas que sim, muitas das vezes eu já olhei pra trás e falei, por quê? Por que, Deus? Eu queria voltar atrás pra mudar aquilo.
Mas será que se eu mudasse aquilo que já tá feito, que já aconteceu, que enfim, né? Como estaria a minha vida agora? Sabe? Então são questões assim que me fizeram pensar muito quando eu li esse livro. Por mais que, acho que é Jake Epping, alguma coisa assim, Jake alguma coisa, o nome do protagonista. Por mais que ele volta e mexe alguma coisa lá atrás, aí ele volta pro presente e vê que outras coisas estão totalmente diferentes, totalmente erradas ao ponto de vista, né? Aí ele questiona, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que para outras coisas valeu a pena? Compensou, sabe? Então eu entro muito em questão disso quando eu leio livros assim. Então foi um livro que mexeu muito comigo, ele tem muitas questões, muitas assim... Eu li faz muito tempo, tá, gente? Então vários dos detalhezinhos eu realmente não lembro. Quem sabe um dia eu releria, quem sabe? E a gente sabe que a série, querendo ou não, tira muitas das coisas, dos detalhes que o livro traz mais pra gente. Mas mudou meu ponto de vista nessa questão, de que às vezes eu tenho aquela vontade de poder voltar ao passado e fazer algumas coisas diferentes, mas qual seria a consequência disso hoje, sabe? Que nem eu falo, assim, uma coisa que eu penso muito, que sempre que eu falo pro meu marido, se minha mãe estivesse aqui, ela ia amar as crianças. Mas será que se minha mãe estivesse aqui, não seriam essas crianças? Vocês entendem? Será que se eu trouxesse minha mãe de volta, provavelmente eu teria morado em Belém mais uma época, que eu estava morando em Belém na época, logo, enfim, um pouquinho antes dela falecer. E eu não conheceria o Vitor, eu não teria meus 2 filhos que eu tenho hoje e amo tanto. Então, assim, às vezes a gente sabe que, independente, né, do quão triste e sofrida é uma situação, algumas outras coisas na vida vêm e acontecem pra fazer com que nós, enfim, curemos isso que aconteceu no passado pra gente, sabe? Então, hoje, vendo a minha família, tudo que eu construí, adquiri, e aí eu vejo e falo, se eu voltasse atrás e tivesse, aí eu voltasse pro presente igual acontece com o protagonista, e aí? Se eu voltasse e não tivesse, eles não existissem. Gente, eu não sei, sabe? Então, assim, não gostei de ficar falando muito, mas é isso. É essa a questão, tá? Mexeu muito comigo, mudou meu ponto de vista nesse lado. E é isso que eu gosto nos livros, tá? Que fazem com que a gente, enfim, mude o nosso ponto de vista, reveja nossas prioridades. E foi isso que aconteceu comigo com o Novembro de 63. Outro livro, gente, eu tô aqui com a lista, tá? Então eu tô abaixando pra olhar. Outro livro que também vai tratar muito sobre essa questão é o livro A Coleção de Arrependimentos de Clover. Esse eu li mais recente, eu li no ano de 2023. E entrou pra favoritos do ano pra mim quando eu li. E ele, gente, me fez refletir demais, tá? Afinal, a gente tem a Clover, que ela é uma doula da morte. Ela é uma pessoa que acompanha as pessoas nos seus últimos momentos de vida. Ela fica como acompanhante mesmo até a pessoa partir. Tem uma pessoa doente, estado terminal. Então, existem casos onde pessoas contratam uma pessoa pra fazer companhia, conversar, enfim, com uma pessoa que está passando pelo momento de estar indo embora dessa vida. E ela vai, então, ter várias pessoas que ela vai conversar nos seus últimos momentos de vida, ali. E ela vai guardar um caderninho com a coleção de arrependimentos das pessoas em seus últimos momentos de vida, os arrependimentos que eles desabafam com ela, que eles têm. Eu queria ter aproveitado mais, eu queria ter feito tal coisa. Então, assim, são várias coisas que as pessoas falam pra Clover e ela anota no caderninho dela todos os arrependimentos pra, de alguma forma, tentar compensar pra aquela pessoa e ela fazer aquela coisa que a pessoa se arrependeu por ela, sabe? Mas a Clover, gente, ela é uma pessoa de cabecinha fechada, sabe? Ela vive a vidinha dela ali solitária, mesmo vendo o tanto de que as pessoas falam que se arrependem de ter se apaixonado, ou de ter ficado com fulano pra ver como seria a vida, ou de ter curtido mais, se deixado levar mais. Ela não consegue ter essa vida. Ela nunca teve um amor, ela nunca se abriu pra se apaixonar. Então, assim, e nem com isso ela aprende, sabe? Sendo dona da morte, vendo ali que as pessoas estão se arrependendo já sem ter como voltar atrás. Você ainda tem, querida, sabe? E mesmo assim, ela demora a se situar pra começar a mudar. Aí ela muda, claro que ela muda. O livro é todo o desenvolvimento dessa personagem, a jornada dela, né? Mas essa questão também me faz refletir muito. Apesar de a gente falar assim, vou gastar como se não houvesse amanhã, vai que amanhã eu morro, né? Vou gastar tudo que eu tenho aqui, entendeu? Vou comprar, vou gastar, vou comer, vou beber. E aí amanhã chega e você tá vivinho da Silva, né? Como acontece toda vez, todo dia, que eu sou assim, né?
Mas me fez pensar muito sobre isso, sabe? No que priorizar. Às vezes a gente prioriza alguma coisa e nada a ver, sabe? Nada a ver essa prioridade aí, cara. Vamos mudar, sabe? Olha outra coisa, sabe? Olha o tempo com a sua família. Olha o que você... A viagem que você pode fazer em vez de ficar, acumulando um monte de... Sabe? Então me fez pensar muito nisso também. Tanto que hoje estou com um pensamento totalmente diferente em relação aos meus livros. E, enfim, que é o que eu mais gasto, vou falar, tá? Que é livro e comida, é o que eu mais gasto. Mas comida a gente... É mais difícil, né, gente? A gente deixar de lado que comida... Mas livro eu tô tentando... Fiz promessas pro ano, então, né? Vai dar certo. Então é esse lado mesmo que mudou pra mim, que fez eu ver a vida de outra forma. É isso. É priorizar o que é certo e enquanto tenho tempo aproveitar o que eu quero, que me faz feliz, que... Enfim, justamente por já ter perdido muitas pessoas na minha vida... eu tenho esse pensamento, meu marido até fica bravo, que eu tenho esse pensamento, fala assim, vamos, às vezes, eu queria viajar, vamos, não, mas não vai ficar apertado, vamos, mas esse ano que vem não tem mais essa viagem aí ele fica puto da vida, fala, mas e se tiver? Aí a dívida vai ter que vir pagar, né? Aí eu fico, sabe? Mas é essa questão, que eu tô mudando na minha cabeça, revendo muitas das coisas, o ano começa, a gente começa a fazer planos, metas, né, então essa foi uma coisa que também fez eu mudar bastante minha visão de vida para algumas coisas. Outro livro, gente, é o livro que também entrou na minha lista de favoritos do ano passado, que é o livro O Clã das Mulheres Wayward, da Emilia Hart, que vai falar sobre as 3 gerações de mulheres da mesma família, em 1700 e alguma coisa, que vai entrar sobre em questão da bruxaria, porque, né, existe um realismo mágico dentro do livro, e outras 2 sobre questões de relacionamento, uma é relacionamento abusivo do presente, e uma outra que sofreu também um trauma na vida dela ali no passado, relacionado também a homem, tá? E aí todas elas tentando com unhas e dentes, né? Enfim, uma lá por estar sendo acusada de bruxaria e as outras 2 por conta de estar tentando escapar, fugir de uma situação que traumatizou elas. E isso faz a gente abrir os nossos olhos para muitas das coisas que a gente às vezes, né? Eu tenho um vídeo aqui, gente, no YouTube, que é o vídeo que fala do livro da Colleen Hoover, Tarde Demais. E vira e mexe, vem um comentário nesse vídeo, porque eu tive uma fala infeliz naquele vídeo, tá? Infelizmente tive. É aquela coisa, a gente envelhece e aí a gente vai parando pra pensar como a gente vê as coisas, o que a gente deve ou não opinar, né? E lá eu fiz um comentário besta sobre o fato da mulher estar vivendo num relacionamento abusivo. Foi alguma coisa tipo assim, é só você sair, querida. Sabe assim, sai fora. E não é assim, né? Hoje, com 30 anos de idade, tendo passado por uma questão semelhante há muitos anos atrás, mesmo assim eu não enxergava, vocês veem, né? E hoje, claro que abriu meus olhos pra isso, pra ver que às vezes, né? Às vezes não, todas as vezes, né? Não é tão fácil assim, que é muito mais difícil do que parece pra gente que tá de fora olhando. E esse comentário, às vezes, algumas pessoas vêm e me criticam. E eu nem respondo porque elas realmente têm razão. Eu nem sei porque eu não tiro esse vídeo do ar, acho que eu vou até tirar, porque nem gerando monetização tá, porque eu falei de temas lá que o YouTube cortou minha monetização, enfim, deixei lá, porque até pra eu aprender e crescer com isso também. E fez eu abrir meus olhos pra essa questão, sabe? Essa questão de que quando a gente tá de fora de uma situação, às vezes é fácil da gente julgar, né? E não é assim que são as coisas, né? Acho que as pessoas, cada um vive sua realidade, cada uma sabe o que enfrenta e o que passa. E é isso. Então eu fui infeliz naquele comentário. Eu tô usando até isso de exemplo de como eu mudei minha visão por conta desse livro, que também fez eu enxergar mais ainda essa questão do relacionamento que ela passava lá, que pra mim era só sair, muito fácil de resolver, e não é bem assim, tá? Nesse livro eu pude ver realmente que não é bem assim, que aqui a gente viu uma mulher tentando sim escapar, né? Fazendo o que eu falei que era pra outra fazer, que era muito fácil, e sofrendo as consequências. Então abriu meus olhos pra muita coisa. Outro livro, gente, o número 4, é o livro que também entrou pro Queridinhos do ano passado, olha só, que é o livro Um Homem Chamado Ove, de Frederick Backman, que vai falar sobre a história de um idoso, que ele perdeu sua mulher faz 6 meses, e a mulher dele era tudo pra ele. Então ele não vê mais sentido na vida. Ai, não quero nem começar a falar muito sobre isso, que eu choro também. E aí ele vai estar vivendo sua vida normalmente ali, mas ele tem intenções de partir dessa pra melhor,
tá? E não naturalmente, se é que vocês entendem. Então, não gosto de falar. Enfim. Aí me fez enxergar que por trás das aparências, às vezes as pessoas são de uma forma, mas tem um motivo pra elas serem assim, sabe? Gente, esse vídeo era pra eu estar toda feliz gravando. Eu tenho mais vídeo pra gravar depois, como que eu vou gravar, né? Mas enfim, o Ove, ele se sente inútil agora. Que ele não tem mais a esposa que era pra qual ele cuidava, né? Ela era cadeirante, enfim, tinha todo uma história da esposa dele. E depois que ela se foi, ele não vê mais sentido na vida, gente. Pra ele, assim, o que ele tinha era aquela esposa. Ele vivia para cuidar dela. E hoje não tem nem isso mais, sabe? O fato de cuidar dela. Então ele vai tentar, né, algumas coisas. E em vários momentos que ele vai tentar algumas coisas. Enfim. Algumas pessoas maravilhosas vão entrar na vida dele e vão transformar a vida dele. E é lindo de ver. Que as pessoas, mesmo vendo que ele era um velho super chato, insuportável, ranzinza, crica, insistiram e puderam ajudar ele e fazer ele, enfim, voltar a ver sentido na vida, sabe? Maravilhoso, gente, sério. Nossa senhora, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom, muito bom. Leiam. Me fez enxergar o que com isso? É isso, exatamente. Que às vezes a gente vê uma pessoa mal-humorada na rua, né? Enfim, hoje em dia tá cada vez mais, né? As pessoas estão, assim, muito no limite, toda vez no limite. Mas deve ter motivos pra essas pessoas estarem assim, né? Então é isso que me fez enxergar que às vezes a gente critica uma pessoa, mas não sabe pelo que ela está passando. Mesmo digo dos outros que criticam a gente, também não sabem o que a gente está passando, né? É isso aí. E é bom que todo mundo leia pra entender e melhorar essa questão, porque ajuda muito, tá? E o último, gente, é o livro Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, que sei que não é um dos favoritos de muitas pessoas, tá? Mas pra mim foi muito importante de ler esse livro, porque lá ensina muito qual é a história do livro, então. O casal do livro já tá casado há algum tempo, mas não tá mais dando certo, sabe? Eles estão se estranhando demais, não tá mais dando certo. Vamos separar um tempo, porque vamos pensar no que a gente quer. Eles se amavam, eram, assim, melhores amigos desde sempre e tudo. Mas eles vão acabar se separando porque eles não estão mais se entendendo. Simplesmente isso. E aí, quando eles se separam, eu acho que o cara sai da casa, se eu não me engano, e ela fica. Eles têm um e-mail, se eu não me engano, é um e-mail em comum que eles usam, uma caixa de e-mail, não tenho certeza. E aí ela escreve uns e-mails pra mandar pra ele, contando tudo que ela não gostava nele, tá? Só que ela não tem coragem de enviar, então fica lá nos rascunhos. E aí, o que vai acontecer, não posso contar. Mas aí, o que me ensinou esse livro, gente? Que diálogo é tudo no casamento. Eu sou uma pessoa que, assim, até hoje, não só no meu casamento, tá? Eu vou falar no geral, porque eu sou assim com todo mundo. Eu odeio conflito. Eu odeio conflito, assim, ao máximo. Então, assim, você vai falar uma coisa que vai me chatear, eu não vou retrucar, tá? Eu não vou tentar argumentar que a minha opinião é a certa e a sua é errada. Você tem a sua, beleza, eu tenho a minha, tá tudo certo, vida que segue. Eu sou uma pessoa que evita conflito ao máximo. Então, assim, se você me falar alguma coisa que eu não gostar, o máximo que eu vou fazer é ficar de cara feia, tipo, pra você, mas eu não vou falar, não vou criar caso. Tá acontecendo alguma coisa assim, eu vou só respirar fundo, deixar pra lá. Algumas pessoas têm algumas atitudes que eu não gosto, tá tudo certo, depois passa, amanhã é outro dia, e eu sou assim. E eu percebi que estava sendo assim por muito tempo e algumas coisas estavam sendo desgastadas dentro da minha relação, entendeu? E depois que eu li esse livro, cara, quando eu li, sério, eu até falei eu acho que ele entrou no Favoritos também do ano, não tenho certeza, mas eu falei que foi um tapa na cara tão grande pra mim, que foi assim, simplesmente eu sentei, conversei com meu marido sobre algumas coisas e tudo tava resolvido. E eu tava criando tantas coisas na minha cabeça, pegando ranço de algumas coisas, sabe? Ficando assim, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E eu ainda não consigo, tá? Eu consigo com ele, porque é meu marido, a gente se entende, a gente sabe que cede, né? Relacionamento é isso, é ceder. Se você não ceder, você não vai
casar, cara. Você não vai ter um relacionamento na vida. Você não vai, não adianta. Mas com pessoas de fora eu ainda tenho muito difícil pra mim ainda falar o que me incomoda. Tá? Então, assim, é muito difícil pra mim falar não quando alguém pede alguma coisa. É muito difícil eu falar não. É muito difícil eu falar quando você tá fazendo alguma coisa que me chateia. É muito difícil. Parece que assim, gente, fica um negócio aqui que eu não consigo falar, sabe? Pro meu marido, hoje não. Ô, cara, deu já. Olha essas roupas fedidas aqui, mano. Entendeu? Antes eu pegava na raiva, levava lá, mas ficava quieta pra evitar o conflito, Mas eu vi que dentro de casa foi resolvido, sabe? Eu ainda tenho que aprender muito sobre isso com pessoas, com terceiros, tá? Isso ainda me incomoda pelo fato de eu não conseguir me expressar. Muitas pessoas que convivem comigo falam, cara, é só você falar. Não tá gostando? Fala, entendeu? Mas eu falo, tá bom, mas não tem nada pra falar não. Mas assim, tem, sabe? Mas não consigo. Então, assim, pra terceiros ainda tá difícil. Mas dentro do meu casamento me ajudou muito. E esse livro fez eu abrir minha mente pra isso. Então foi assim, um tapa na cara que tipo assim, mano, era só você falar que resolvia. E ali nesse casal, a gente percebia que o problema era esse, era a falta de diálogo que tava tendo, sabe? E não digo só pra casamento não, pra amizade, eu acho que pra tudo o diálogo é o essencial. Então me ensinou muito isso e eu achei que foi uma lição muito grande pra mim. Muito maravilhosa pra mim. De que diálogo resolve todos os problemas. Talvez diálogo resolveria guerras, né? Talvez diálogo resolveria muitos problemas, mas enfim, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, né? Então é isso. Esses foram os 5 livros, 5 de vários, tá? Existem outros, quem sabe outro dia eu faço algum outro vídeo assim. Mas esses 5 livros foram, assim, os que eu pensei que realmente fizeram eu mudar muito meu pensamento para várias questões da vida. E espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim quais livros fizeram isso com vocês, que vocês achem que é legal de estar lendo para abrir nossos olhos para algumas coisas. Acho que é muito importante e interessante, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de conferir os vídeos dos meus outros amiguinhos para saber quais livros também mexeu com eles e fez eles mudar o ponto de vista de algumas coisas da vida, tá bom? Nos vemos então nos próximos vídeos. Beijinhos!